Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olá, eu sou o Clerton Marques, é um grande prazer estar com você. Hoje nós vamos analisar um exemplo de fé descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 1 a 10. É a fé do centurião de Cafarnaum. Cristo tinha terminado o Sermão do Monte e, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Jesus muito frequentemente se hospedou na casa de Pedro em Cafarnaum. Cristo até chegou a morar em Cafarnaum. Cafarnaum foi o centro do ministério de Jesus e onde realizou 11 milagres. Agora, qual é o significado de centurião? Bem, na organização militar romana significava chefe que comandava um grupo de aproximadamente 100 homens. É interessante notar que a parte mais importante da história não é a cura do servo do centurião, não é o milagre em si. A parte mais importante da história é a fé do centurião. De todo o texto de Lucas, capítulo 7, dos versos 1 a 10, somente no finalzinho do verso 10 é que é dito assim: encontraram curado o servo. Pouquíssimas palavras para descrever o milagre. Todo o texto se concentra no que ocorre antes do milagre. Nos versos que lemos, podemos destacar o amor ao próximo, pois o centurião não pede para si próprio ou para alguém de sua família. Ele pede em favor do seu servo, isto é, de um escravo. Nos milagres de cura realizados por Cristo, vários deles vieram em resposta a pedidos de outras pessoas. É o caso do pedido da sogra de Pedro, do paralítico que foi descido pelo telhado pelos amigos, ou seja, pessoas intercedendo por alguém que buscava um milagre. Mas esta é a única vez em que alguém intercede por um escravo. E o que isso tem de mais? É exatamente o fato de que, naquele contexto, para os romanos, a vida de um escravo não tinha nenhum significado. O dono tinha liberdade e direito até de matar o escravo e não haveria nenhuma punição. Agora, como é que o centurião, uma pessoa de tanta autoridade, de tanto poder, de tantos recursos, afinal ele construiu uma sinagoga para os judeus, como é que ele se dá o trabalho e com tanto empenho de procurar Jesus em favor de um escravo? Isso revela amor ao próximo. Como é que você trata as pessoas que têm uma posição social abaixo de você? Na empresa que você trabalha, por exemplo, você trata bem o seu chefe da mesma forma como trata bem o funcionário do cargo mais baixo da empresa? Ou existe um tratamento diferente? É aí que a fé se revela, na maneira como você trata as pessoas, especialmente os que estão em algum aspecto em condição inferior a você. O verso 2 diz: aquele servo do centurião, ao qual ele muito estimava. Para que o Senhor também estimasse tanto este servo, certamente ele era um servo comprometido, responsável, trabalhador. Então agora eu vou falar para aqueles que reclamam dos seus superiores. Eu pergunto: você está também fazendo a sua parte, merecendo essa atitude de amor? Vamos continuar a leitura do texto bíblico em Lucas, no capítulo 7, versos 3 a 5, diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Na Bíblia está escrito: ele é amigo do nosso povo. Também é dito que ele merece receber esse milagre porque ele construiu uma sinagoga. Então é alguém que participa da vida religiosa do povo judeu. E para um centurião as circunstâncias eram as mais difíceis, pois admirar a religião judaica ia contra a tradição dos seus parentes, amigos, familiares. Sendo um pagão, ele teve que negar seus deuses pagãos e então passou a adorar o Deus de um povo dominado. Isso era vergonhoso na época.
Era uma humilhação, motivo até de desprezo, ainda mais sendo ele um representante do Império Romano, mas o centurião permaneceu firme na fé. Em certa ocasião, Jesus proferiu uma maldição sobre Cafarnaum, porque Cafarnaum foi uma cidade que rejeitou os ensinamentos de Cristo. No entanto, mesmo sendo de Cafarnaum, o centurião escolheu buscar e confiar em Jesus. Assim como o centurião, você também está buscando e confiando em Jesus? O centurião foi na contramão do mundo. Se a sociedade, os amigos e o mundo vão em uma direção contrária aos princípios de Deus, será que eu preciso ir também? A resposta é não, claro que não. Vamos continuar a leitura em Lucas capítulo 7, versos 6 e 7, diz: Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Um outro aspecto importante que podemos destacar é a humildade do centurião, pois para os anciãos judeus, o centurião era digno de que Jesus lhe atendesse, enquanto o próprio centurião se diz não ser digno de que Jesus entre em sua casa. É fácil ser humilde quando não se tem poder, quando não se tem autoridade nem superioridade. Agora, é difícil uma pessoa nessas condições ser humilde, em primeiro lugar por ser romano. Ele representava a nação dominante. Segundo, ele era comandante militar de um pelotão de aproximadamente 100 soldados, acostumado a dar ordens, a lhe obedecerem e também a receber honras. Aqueles que têm algum cargo de autoridade devem seguir esse mesmo exemplo de humildade do centurião. Em Lucas, no capítulo 7, verso 8, diz: Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. O centurião reconheceu que Jesus representava a autoridade e o poder celestiais, do mesmo modo que ele, um oficial do exército, representava o poder e a autoridade de Roma. Aqui nós vemos um centurião romano, um homem de autoridade, reconhecer em um rabi judeu uma autoridade superior à sua própria. Isto mais uma vez revela a humildade do centurião. Na sequência, a palavra de Deus diz: Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Nos evangelhos, há várias ocasiões em que Jesus avalia a fé. Lembra de Tomé, aquele que duvidou de que Jesus tinha ressuscitado? Jesus disse a Tomé: Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus avaliou a sua fé e a nota dada por Cristo naquele momento foi 0. Jesus também avaliou a fé de Pedro quando andou sobre o mar e ele de repente começou a afundar e disse: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, o trouxe de volta e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? A nota de Pedro talvez tenha sido 1 ou 2. Jesus está dizendo que nem sempre a dúvida é evidência de falta de fé. Porque no caso de Pedro havia fé apesar da dúvida, mas era uma fé pequena. Cristo também avaliou a fé da mulher cananeia, também chamada mulher cirofenícia, aquela que suplicou para que Jesus libertasse a sua filha de um demônio que a atormentava. E que Jesus falou: Não é digno tirar a comida dos filhos e dar aos cães. E ela respondeu: Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Jesus avalia a fé dela e diz: Mulher, grande é a tua fé, pode ir, a tua filha já está livre. E a outra ocasião é exatamente a do centurião, que teve fé para crer que Jesus, com uma só palavra, iria curar o seu servo e ainda mais à distância.
O centurião compreendeu que nada é impossível para Deus. Ao avaliar a fé do centurião, Jesus diz: nem mesmo em Israel achei fé como esta. De alguma forma, Jesus avaliou a fé do centurião. E o resultado foi que Cristo ficou admirado, maravilhado. Agora eu pergunto, e a sua fé? Se hoje Jesus avaliar a sua fé, qual será o resultado? Pense nisto.